Bom dia! Hoje é sexta-feira, 22 de maio de 2020 e o assunto de hoje está em Lucas capítulo 11, versículo 1. Senhor, ensina-me a orar. O nosso mestre Jesus, quando ele esteve aqui entre nós, ele não perdia um só minuto para nos ensinar. Qualquer oportunidade ele aproveitava e dava um ensinamento para preparar os discípulos que permaneceriam aqui espalhando o Evangelho. E num desses momentos, Simão Pedro pede orientações. E ele diz assim: Senhor, tenho procurado por todos os modos manter inalterável a minha comunhão com Deus, mas não tenho alcançado o objetivo das minhas súplicas. E aí Jesus pergunta para ele: que tens pedido a Deus? E aí ele responde: eu tenho implorado a sua bondade que aplane meus caminhos com a solução de certos problemas materiais. Aí, gente, nessa hora, Jesus olhou o seu discípulo no apogeu ainda da sua fragilidade, mas brandamente falou: Pedro, enquanto orardes, pedindo ao Pai a satisfação dos seus desejos e caprichos, é possível que te retires da prece inquieto e desalentado. Mas sempre que solicitares as bênçãos de Deus a fim de compreender a sua vontade justa e sábia a teu respeito, receberás pela oração os bens divinos de consolo e de paz. Olha que interessante. Essa é a dica de Jesus para todos nós, né? E a dica é, para a gente saber se a gente está orando direitinho ou não, está exatamente aí no que ele disse. Saímos da oração já contemplados com consolo e com a paz, né? Ou seja, nós durante a nossa oração, nós já saímos fortalecidos com coragem, com paciência, com resignação, com sugestões através da intuição, da inspiração. Nós já saímos, como ele diz, com consolo da paz. Então, se nós estamos orando e ainda não sentimos esse consolo da paz, não é que os problemas resolveram, não é que tudo mudou, mas você já sai com coragem, você já sai com esse consolo da paz dentro de si, sabendo que algo, né, vai acontecer naquele momento, ou daqui a pouco, ou talvez algum tempo, e que tudo que vier vai vir sempre para o seu bem. Esse é o consolo da paz, né? O apóstolo ficou em silêncio, mostrando haver afinal compreendido. E um dos seus discípulos, reconhecendo que o assunto interessava a todos, pediu: Senhor, ensina-nos a orar, que é o versículo da nossa manhã de hoje, né? E foi nesse momento que o mestre, pela primeira vez, pronunciou a oração que deixou para nós, que nós tanto conhecemos aí pelo planeta fora, o Pai Nosso, né? Mas o interessante é que naquela época, os judeus, eles não poderiam falar diretamente com Deus, né? E isso era complicado, né, naquele momento. Só quem falava com Deus era o chefe, né, da sinagoga, etc. Por isso que quando Jesus começou a ensinar a nós a orar a Deus, ele usa uma palavra para que nós pudéssemos entrar em intimidade com Deus. A palavra é Abba. Abba quer dizer papai, né? Mostrando que Deus não era aquele Deus que era apresentado por eles, né? Que gostava de um povo, não gostava do outro, que era rígido, né? Que punia severamente, que metia medo e temor. Mas era um Deus de amor, um Deus em que nós podíamos falar diretamente com Ele. Tanto que Ele começa o Pai Nosso, esse Pai é papai, é Abba, né? Mostrando o quanto nós poderíamos, né, sentir esse amor paternal de Deus em relação a nós. Então, responde Jesus: quando orardes, dizei: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha teu reino, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, dá-nos cada dia o nosso pão, perdoa-nos nossos pecados,
pois também nós iremos perdoar qualquer um que nos deve, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Muito bem, não é bem assim, esse aí foi o resumo, né, que nós fizemos, né, nós ao longo dos anos. A prece verdadeira do Pai Nosso era um pouquinho diferente, né? Mas vamos ficar com essa, que é a que a gente aprendeu, e isso é que importa, né? E nós? Será que, como Pedro, já compreendemos o significado da palavra oração? Como é a forma que nós temos orado? O que nós pedimos na nossa oração? Então é para isso que nós estamos refletindo hoje. Como nós devemos orar? Em outra passagem, inclusive, Jesus dizia a seus discípulos: quando orardes, não façais como os hipócritas. Veja bem, essa palavra hipócrita, na época, era utilizada não com o mesmo sentido que nós temos hoje, que é um sentido pesado a palavra hipócrita, né? Naquela época, hipócrita era aquela pessoa que fazia o personagem no teatro, né, daquele que adoeceu e não podia fazer a peça naquele dia. Então ele é chamada de hipócrita, porque ele ia fazer o personagem do outro, certo? Essa é a intenção, e é bem diferente da conotação que nós temos hoje. Mas Jesus disse: quando orardes, não façais como os hipócritas, que rezam em pé nas sinagogas e nas ruas para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que estáis já recebendo a recompensa. Entrai em seus aposentos, fechai a porta e orai em secreto ao vosso Pai que estais nos céus. Não deveis tampouco usar repetições ociosas, como fazem os gentios, que entendem que pelo muito falar serão ouvidos. O vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes mesmo que lhe o peçais. Está em Mateus capítulo 6, versículos 5 ao 8. Então Jesus aqui já está mostrando como a nossa postura, como nós devemos orar, né? Então, queridos, as preces eficazes, elas não estão na quantidade de palavras ou palavras de pouco uso, o que a gente usa para impressionar a quem nos ouve aqui na Terra, né? Palavras pomposas. Lembremos, nós não estamos num concurso literário, né? Então, não há necessidade de palavras pomposas. Muito bem. E principalmente porque essas palavras, elas não são de nosso hábito, né? E aí, perde-se no entendimento. Porque quando nós falamos palavras que nós não estamos acostumados a falar, a gente não agrega a razão ao coração, né? A nossa mente não alcança, porque o nosso coração, não alcança o sentido daquela frase, daquela palavra, porque nós não temos entendimento da palavra, né? E se não entendemos a justeza da palavra, como podemos, né? Como elas podem expressar com realidade aquilo que nós sentimos, não é verdade? Então, nós chamamos de preces horizontais. Não sai nem daqui, do teto desse local que eu estou, né? Dessa sala, certo? São preces horizontais. As preces, para que elas sejam verticais, para que elas rasguem os céus e cheguem até lá em cima, elas precisam ser preces simples, espontâneas, mas vindas do fundo do nosso coração. Essas sim conseguirão se elevar verticalmente aos céus. Gandhi dizia o seguinte, que era preferível nós rezarmos com o coração, sem encontrar palavras, do que achar as palavras sem adesão do coração. Pois é. Porém, existe uma postura também, uma atitude durante a prece. E a atitude primordial é a humildade, né? Demonstrando a nossa submissão à vontade de Deus, reconhecendo que só Ele sabe o que nós necessitamos para o nosso aprimoramento, certo? Isso é importante. Nós não podemos nos igualar a Deus. Basta a gente ver aí o número de estrelas que tem aí no céu, né? Nós vemos aquele telescópio Hubble, né? Que fala.
que ele conseguiu ver a galáxia de Sombreiro, que tem 800 bilhões de sóis. O diâmetro dessa galáxia é de 50 mil anos-luz. E há ali, está, né, distante da Terra, 28 milhões anos-luz. Não dá pra gente se igualar a Deus, né? Com esses números faz com que a gente, né, se submeta, saiba que Deus está acima de tudo, que sabe o que é melhor para cada um de nós, né? A segunda postura que eu acho que é importante nós aprimorarmos, né, é o coração limpo de ressentimentos e mágoas. O próprio mestre disse que para nós perdoarmos para nós perdoarmos, né, aqueles que nos fizeram mal, ou seja, para nós começarmos uma oração, nós precisamos estar com o coração livre de mágoas e ressentimentos, o que não é tão simples e tão fácil. Isso também não quer dizer que as nossas preces também não vão fazer nenhum efeito porque nós não conseguimos naquele momento perdoar. Porque o Pai Celestial nos conhece, sabe que nós estamos a caminho do aprimoramento, né? Que nós ainda temos muitas coisas para... Aliás, no caminho que leva até Ele, nós estamos dando ainda os primeiros passos em termos de evolução espiritual. Então, óbvio que as nossas preces serão também ouvidas e serão também compreendidas dentro do nosso... ainda do nosso nível espiritual, né? Mas é importante que nós tenhamos essa ideia, né, de começarmos, quando fazemos uma oração, estarmos nesse trabalho de limpar o coração de mágoas e ressentimentos. Por quê? Quando você está magoado, ressentido, melindrado, né, você fica tão atordoado, não é verdade? Parece que está tudo enevoado. É uma nuvem, né, em volta de você mesmo. E aí você vai conversar até com as pessoas, você só fala de você. A pessoa quer você interrompe. Ela quer te dar uma ideia, você interrompe, não é? Se ela fala uma coisa, você não ouve, porque você está completamente atordoado, né? E aí nós perdemos a noção, inclusive, do próximo. E aí, como entrar em sintonia com Deus, com o alto, se nós estamos, né, tão atordoados? Por isso, a falta de perdão é uma forma sutil, né, de nós assumirmos o papel de Deus, né, de nós julgarmos e até condenarmos. Então é importante, aí nós estamos no primeiro, né, nós não estamos nos submetendo e reconhecendo Deus, né, como acima de nós estamos nivelando Deus. Você vê como uma coisa leva a outra, né? Por isso que é importante que nós entendamos o quanto é importante nós começarmos esse trabalho de perdão dentro de nós, né? À proporção que nós vamos refletindo, que nós vamos estudando, nós vamos tomando conhecimento na nossa vida de várias situações que vão ampliando o nosso entendimento e que nos leva à compreensão e, consequentemente, à tolerância e à observação e à análise que nós vamos chegando com um tempo de maturidade, de entendimento, de boa reflexão, é que tudo que nos acontece é fruto do quê, gente? Das nossas escolhas não acertadas, muitas vezes, da nossa imprevidência, da nossa teimosia e até mesmo da nossa rebeldia. É essa a conclusão que quando nós vamos refletindo, fazendo meditação, refletindo as palavras de Jesus, fazendo esse mergulho interno, nós vamos chegando a essa conclusão. Ninguém é responsável por nada que acontece conosco, a não ser nós mesmos, né? Quem causa dor e sofrimento somos nós mesmos. Quando nós começamos a assumir a responsabilidade da nossa própria vida, colocamos ela nas nossas mãos, e aí nós temos a capacidade da mudança. Porque se eu coloco tudo nas mãos do outro, eu dependo do outro. Hoje ele pode estar legal, contente comigo, hoje ele pode estar bravo comigo. Então eu sou feliz quando ele está bom, sou infeliz quando ele está mal, né? Eu digo isso, filhos, pais, irmãos, irmãs, marido, cônjuge, né? Não importa. Nosso companheiro, companheira, amigos, o cara da rua, né? A gente põe na mão do outro o poder da resolução de nós mesmos, da nossa felicidade,
Percebe? Por isso que é importante nós assumirmos a direção da nossa vida e entendermos que tudo que nos acontece é fruto das nossas escolhas não acertadas, diz Emmanuel, da nossa imprevidência, da nossa teimosia e até mesmo da nossa rebeldia. E o Pai, como Ele nos ama, Ele oferece o remédio para a nossa cura efetiva. Não vem nada, né, uma doença, diz Chico Xavier, né, Emmanuel através de Chico, não vem uma doença sem o enfermeiro e o remédio. Né? A doença vem sempre, não porque Ele quer castigar, não, por nós mesmos, por alguma imprevidência em algum ponto da nossa vida, na alimentação, etc e tal, ou na mente, tudo isso nós somos responsáveis. Mas mesmo que isso aconteça, Ele não nos deixa desamparados, né? Jamais permitiria o nosso sofrimento injustamente. Por isso é importante nós entendermos, né? Mesmo que nós estamos atravessando nesse momento, né, da reclusão do coronavírus, da doença que está alastrada por todo o planeta, que mexeu de uma maneira ou de outra, né, em todos os países do planeta, em todos os continentes. É uma coisa séria, né? De uma maneira ou de outra, estamos todos sentindo, vamos dizer assim, o efeito de causa de nós como humanidade, né? Mas Ele não permitiria isso se a gente fosse sofrer injustamente, né? Nós não vamos ficar um minuto a mais do que for necessário para o nosso próprio aprendizado. Como pais, né, que nós somos aqui na Terra, ainda muito longe da evolução verdadeira, nós amamos tanto os nossos filhos que nós permitimos que eles escolham o que plantaram, né? Para que eles possam compreender. Então, se você fala para uma criança, não sobe aí que você vai cair, não sobe aí que você vai cair. Ela vai lá, quando você não tá vendo, teimosamente, sobe, cai e chora. Ai, machuquei o joelho, né? E o que a gente faz? Eu não te avisei? E aí a gente vai lá, faz a limpeza do joelhinho ralado, né? A primeira coisa que uma mãe e um pai faz é soprar, que como médico a gente sabe que não deve, que joga um monte de bactéria, mas esse sopro é o sopro do amor, né? E a criança que tá chorando, ela já faz assim, ó. Só aquele sopro que você dá, onde você vê aquele sangramento ou aquela coisa, você fica preocupado e você deseja que aquele joelho se cure rapidamente, né? O seu amor, o seu desejo da cura do joelho daquela criança, esse sopro, ele ajuda a acalmar, tá? Joga bactéria, mas ajuda a acalmar. E a criança sente, ela absorve esse amor, né? E é isso que é interessante. Aí depois, na minha época, a gente passava metiolate, mercúrios, né? Hoje tem outros, nebacetim, tem tantos outros que o pessoal passa, né? Nós da homeopatia passamos uma pomadinha de calêndula com guaçatonga. Então, cada um passa aquilo que passa no local, mas o que é mais, que cura mais aquele dodói do joelho é o sopro do amor, da vontade, do desejo por aquele que a gente ama, não sofra mais, né? E é isso, amigos, nós que somos ainda tão evoluídos como pais, né? Como vovô, como vovó, como titio, como titia, fazemos isso com os nossos pequeninos. Você pode imaginar Deus, né? O nosso Pai Divino, que sabe que somos pequenos, né? E que o sopro no dodói, né? Pela mamãe que melhora, de Deus, imagina, Deus está soprando o seu imenso amor nas nossas cicatrizes e dores da nossa alma, renovando diariamente a sua misericórdia com o milagre do novo dia, da nova oportunidade, não é assim? E quando nós oramos pelo outro, já que estamos falando nisso aí, será que traz algum benefício? Mesmo quando ele não sabe? Ou mesmo quando ele não está nem querendo que a gente ore? Ou vamos dizer que ele está chateado, magoado, irritado, ou nem acredita em Deus, ou diz que é agnóstico? Será que a nossa oração serve para essa pessoa? Veja bem, durante a oração, emitimos fluidos sutis pela nossa vontade e amor para aquele que nós queremos envolver, certo?
Então nós estaremos fortalecendo a sua alma, o seu espírito e ajudando a clarificar a sua mente. Não esquecendo que seremos os primeiros a ser beneficiados. O entendimento passa primeiro por nós, para depois chegar ao outro, né? É isso, amigos. Jesus usava a prece também para recompor as suas energias, né? Para estabelecer novas forças para continuar a sua missão. E ele falava sempre: Pai, faça a sua vontade e não a minha. Então, Jesus reconhecia a autoridade, a sapiência e o amor de Deus em relação a ele. Então hoje, assim como Jesus, vamos repetir? Seja feita, Pai, a tua vontade. E é isso, amigos. Abraços fraternos. Ora que melhora.